Vamos aos alimentos que estão lá no 1694 a 1710. A sua fixação é o binômio necessidade e possibilidade. Suas espécies, naturais ou necessários, como dizem os artigos 1694 no parágrafo 2º e 1704 no parágrafo único. Restringe-se às verbas necessárias para a manutenção da vida, educação, saúde, lazer, vestuário, medicamentos. Os civis ou côngruos, destinados a manter a condição social ou padrão de vida anterior proporcionado pelo alimentante, abrangem as necessidades intelectuais e morais da pessoa. Quanto à finalidade, podem ser definitivos, oriundos de sentença ou acórdão. Os provisórios são através de liminar na ação de alimentos. Os provisionais, cautelar na separação judicial, divórcio, anulação de casamento e investigação de paternidade. Destinam-se a manter o alimentando enquanto perdurar a lide. Não exige prova pré-constituída do parentesco, mas exige a comprovação dos requisitos inerentes a toda medida cautelar, como ocorre nos casos de alimentos gravídicos, lá na Lei 11.804 de 2008. Observação: prisão civil por dívida de alimentos. Verifiquem a súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Quanto à causa jurídica, legítimos ou legais são os devidos em virtude de uma obrigação legal que pode decorrer do parentesco, do casamento ou da união estável, artigo 1694. Os alimentos gravídicos, que estão lá na Lei 11.804 de 2008. Essa lei é composta de 12 artigos, sendo 6 vedados, e instituiu o direito de alimentos da mulher gestante, incluindo despesas com parto, alimentação, assistência médica, exames e tudo mais que o juiz entender pertinente e necessário para o bom andamento da gestação. No sentido amplo do termo alimentos, compreende, além dos alimentos in natura, o vestuário, a educação, a habitação, o lazer, a saúde. Ou seja, engloba tudo aquilo tido como necessário à vida. Tem por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário à sua subsistência. Os alimentos estão lá nos artigos 1694 a 1710, que tem por principal ponto de partida a necessidade do alimentando informada pelo princípio da solidariedade familiar. Entre pais e filhos não existe propriamente uma obrigação alimentar, mas sim um dever de sustento e mútua assistência. Dá uma olhada no artigo 229 da Constituição. Diferente da obrigação alimentar que decorre das relações de parentesco. O dever de sustento tem uma causa no poder familiar, pelo qual os pais têm o dever de sustentar, criar e educar os filhos enquanto menores, e na obrigação alimentar os pais não são mais obrigados a sustentar os filhos. A obrigação decorre do parentesco. O dever de sustento é unilateral, apenas os pais devem aos filhos enquanto perdurar a menoridade ou a incapacidade, enquanto a obrigação alimentar é recíproca. A obrigação alimentar é proporcional às necessidades do alimentando e aos recursos do alimentante. O dever de sustento é incondicional. O dever de sustento se extingue com a maioridade, enquanto que a obrigação alimentar perdura enquanto durar a sua necessidade. A obrigação alimentar constitui-se por uma obrigação de dar, enquanto o dever de sustento em uma obrigação de fazer. A obrigação alimentar decorre de relações de parentesco e tem por características ser um direito personalíssimo, insensível, artigo 1607. Quanto aos alimentos vincendos, impenhorável, artigo 1707, incompensável, também no 1707, imprescritível, artigo 206, parágrafo 2º, irrepetível, provisionais e definitivos, irrenunciável, artigo 1707, transmissível, artigo 1700, recíproco, 1696, intransacionável, 841, imutável, variabilidade das prestações, artigo 1699 e artigo 15º da Lei de Alimentos.
A obrigação alimentar é divisível, não há em regra solidariedade. A exceção fica por conta do artigo 12 do Estatuto do Idoso, devendo-se observar a ordem de preferência para o seu pagamento, prevista no 1697, o rol taxativo e a possibilidade de complementariedade estabelecida no artigo 1698, novidade do Código. Por fim, destaque-se que os alimentos podem ser pagos em moeda ou em espécie, cabendo a faculdade de escolha ao devedor, artigo 1701. São pressupostos da obrigação alimentar: vínculo jurídico familiar, artigo 1694, necessidade do alimentando, independente da causa que lhe deu origem, artigo 1695, possibilidade de fornecer os alimentos, artigo 1695, proporcionalidade da prestação, artigo 1694, parágrafo 1º, o quantum é mutável, artigo 1699, e passível de correção monetária, artigo 1710. Alimentos entre cônjuges e companheiros. Dos efeitos patrimoniais do casamento decorre o dever de assistência mútua. Fim do casamento ou união estável, esse dever converte-se em obrigação alimentar recíproca, artigo 1704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. No seu parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e se não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Todas as regras sobre alimentos aplicáveis ao casamento estendem-se à união estável. Como podemos verificar no artigo 1696, os alimentos são devidos entre os parentes em linha reta, sem limitação, e os colaterais até segundo grau. De qualquer forma, os mais próximos preferem os mais distantes no momento da determinação do dever. Os alimentos devidos pelos pais, independentemente da origem do vínculo, aos filhos menores não se extinguem automaticamente com o mero advento da maioridade. A miserabilidade dos pais não é causa de exclusão do dever de sustento dos filhos, menores ou incapazes. A destituição ou suspensão do poder familiar não extingue o dever de sustento. A emancipação voluntária também não extingue o dever de sustento. Os filhos maiores podem ser credores de alimentos quando incapazes, quando, ainda em formação escolar, quando encontram-se em situação de indigência não proposital, quando necessita de medicamentos, não descartadas outras hipóteses aferíveis no caso concreto. Em virtude da reciprocidade, ascendentes idosos ou incapazes também têm direito de pleitear alimentos de seus descendentes, artigo 12 do Estatuto do Idoso. O nascituro pode ser beneficiado por alimentos pleiteados por sua mãe no curso da gestação. Trata-se dos alimentos gravídicos estabelecidos pela Lei 11.804 de 2008. Não havendo parentes em linha reta de primeiro grau aptos a prestar alimentos, admite-se a cobrança nos graus subsequentes, sendo mais comum conhecida como obrigação alimentar avoenga, cujo dever é subsidiário ou complementar. Havendo guarda, os alimentos podem ser prestados pelos pais, pelo guardião ou por ambos. O tutelado pode pleitear alimentos do tutor ou de parentes próximos, podendo cobrá-los de seus pais, mesmo que tenham perdido o poder familiar, não sendo esta última a melhor alternativa. Artigo 1740. Os alimentos entre irmãos, unilaterais ou bilaterais, são admitidos, desde que subsidiariamente. Parentes por afinidades, por falta de expressa previsão legal, não têm direito a alimentos.